Sou Pedro, sou médico e sou empresário. E hoje trabalho full-time na assistência em telemedicina. Eu estou aqui nessa noite para trazer para vocês. Eu estou longe de ter a mesma senioridade que muitos dos palestrantes aqui, a tecnicidade. Eu estou aqui para contar algumas histórias, né? Algumas histórias e trazer algumas provocações sobre possibilidades de carreira em telemedicina para os colegas médicos, né? Possibilidades que talvez vocês não tenham percebido ainda, porque é um universo extremamente recente, né, quando se fala em telemedicina em larga escala, né, assim, e que certamente não é algo que se aborda no mainstream das faculdades de medicina do Brasil, né, mas que hoje já é uma realidade na carreira de todos nós. Então, eu quero começar contando um pouquinho da minha história recente, né. Eu formei pela UFMG em medicina no meio da pandemia, né, em maio do ano passado, e já caí trabalhando, atendendo Covid, tanto em PSF como dando plantão em vários hospitais no interior de Minas Gerais. Vivenciando essa situação, eu, eu vivenciei muitas coisas complicadas no auge da pandemia, desde a falta de EPIs, e eu percebi o quanto o médico ele precisa se cuidar e precisa ter uma certa autonomia e tomar as rédeas de sua carreira para si, né? Porque quando o médico não se cuida, ninguém vai cuidar dele, né? Não foi incomum eu chegar para dar um plantão e ter que atender paciente sintomático respiratório e eventualmente não ter máscara para mim, para que eu pudesse trabalhar no local. Então eu sempre comprava meu próprio material para ter de reserva e me proteger, né? Vivenciei isso. Cheguei a dar um plantão em que tinha capote para a equipe de enfermagem, mas não tinha capote para mim, né? Eu tive que brigar por isso para poder atender os pacientes. Então, os médicos, né, assim, eu falo em nome de muitos aqui, passaram por muitos apertos aí ao longo do ano passado, até as coisas se normalizarem, né? E depois de um tempo trabalhando em PSF, trabalhando dando plantão em alguns hospitais em Minas Gerais, eu decidi que eu ia me mudar para São Paulo, para buscar um lugar com mais estrutura e aprender também com os colegas de São Paulo, aprender num mercado mais pujante, né? E enquanto eu estava no caminho indo para São Paulo, eu vi uma capacitação em telemedicina, em que eu poderia começar a trabalhar como plantonista numa empresa multinacional. No início eu achei que era golpe, né? Mas eu falei, cara, essa é uma carreira super recente e super interessante. Se for golpe, eu estou disposto a perder esse dinheiro aqui nessa capacitação para aprender um negócio novo. E o fato foi que eu fui para lá para trabalhar presencialmente nos hospitais e tentar a vida em São Paulo. Acabei não trabalhando presencialmente em lugar nenhum, porque foi tão boa a experiência de trabalhar à distância, eu me senti tão seguro, e eu quebrei tantos preconceitos que eu tinha antes que eu decidi não voltar, né? E essa situação de trabalhar remotamente me permitia fazer outros projetos, outras coisas nas quais eu sou envolvido, outros empreendimentos. Então, acabou que há pelo menos 6 meses eu estou full time nesse universo, trabalhando, né, nessa empresa e ainda atendendo alguns pacientes particulares. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, e aí o que aconteceu, né? Por fim, eu fui morar em São Paulo, fui trabalhar com telemedicina, percebi que eu ia ficar livre, e eu falei, pô, se eu vou ficar livre, eu não vou morar mais em São Paulo, eu vou fazer meu home office na praia. Hoje eu estou morando em Floripa. Algo completamente impensável para a geração anterior de médicos, né? Assim, pensar, eu me formei num estado, fiz meu CRM esse ano em outro estado, e hoje eu moro num estado completamente diferente, porque isso me traria mais qualidade de vida. Essa liberdade geográfica, né? Assim, simplesmente não existia há 2, 3 anos atrás para a maior parte dos nossos colegas, e isso é um fato, isso existe hoje, né? Eu não sou o único que estou fazendo isso, conheço alguns colegas que, inclusive, passaram a trabalhar de novo atendendo pacientes brasileiros, mesmo estando fazendo cursos fora, fazendo fellow fora. Isso é muito interessante, até por uma repatriação de cérebros extremamente especializados que estavam fora. Né? Então, a telemedicina abriu possibilidades que a gente sequer pensava antes, né?
Mas esse universo específico que eu comecei a trabalhar, ele tem uma série de questionamentos que às vezes alguns colegas trazem e que, em parte, isso é real. Isso tem alguma legitimidade, né? Eu trabalho no universo eu presto serviço para uma plataforma que presta serviço para um plano de saúde. Aí vocês já viram na minha fala, na minha frase completa, a quantidade de intermediários que tem nessa cadeia, né? A verdade é que os negócios em saúde, tanto presenciais quanto em telemedicina, quanto remotos, né? Assim, a gente está criando cada vez mais intermediários, né? Assim, o paciente paga para o plano paga para uma plataforma white label que contrata médicos ou às vezes contrata uma outra empresa, tipo headhunter de médico, para cobrir escala de plantão. E no fim das contas, o médico fica com um percentual do honorário ali pequenininho, né? Assim, é um pequenininho que paga as contas, tá? Assim, né? É um pequenininho que paga as contas de muita gente. Mas sim, tem muitos intermediários e né, nessa cadeia acaba que o médico fica ali num papel quase que de operar e ganha menos por isso. E acaba que a consulta tem que ser mais curta, a qualidade não fica tão boa. Essa é a realidade de muitas dessas empresas, né? Assim, não digo todas, algumas já tentam outras estratégias de remuneração, de VBAC e etc. Mas essa é a realidade de muitas, né? Assim, e aí, cara, eu via nos grupos de WhatsApp alguns colegas reclamando disso, não, que paga muito pouco, que não sei o quê. E aí uma grande amiga falou, cara, se você quer ter domínio sobre a sua remuneração, sobre como você vai atender seu paciente, só existe um jeito, né? Esse jeito é sendo dono do seu paciente, né? A verdade é que muitos players já entenderam, né, o setor de saúde como um grande negócio também, né? Desde as operadoras de saúde, grandes hospitais, grandes empresas, mas muitas vezes o próprio médico não enxerga essa questão, né? E hoje o que acontece é que o que há de mais valioso dentro desse setor é quem é o dono da carteira de clientes ou a carteira de pacientes. E se você não constrói a sua carteira de pacientes, você acaba ficando na mão de um monte de intermediário que, com legitimidade, vão ganhar o seu dinheiro prestando o seu serviço que você não teve domínio, né, de construção de carteira de clientes, né? Que é um processo fácil, é um processo que foi ensinado na faculdade? Não, esse é um grande desafio, né? Assim, eu fiz faculdade de medicina, formei há um ano atrás e ainda não se ensinava nada sobre gestão, nada sobre marketing, nada sobre atração de pacientes, e a gente fala isso com alguns colegas, e alguns até torcem o nariz achando que falar em marketing é falar de picaretagem, é falar de dancinha no TikTok, só que não, cara. Medicina também pode ser um negócio, e pode ser um negócio interessante, e pode ser mais interessante ainda se tiverem médicos à frente, né? Imagine como seria se a pessoa à frente dos grandes negócios em saúde fosse também a pessoa que mais entende sobre a experiência do paciente e que mais entende sobre a experiência do médico, né? Esse cara, ele tem que ser médico, né? É o cara que conversa com o maior número de pacientes e que conversa com o maior número de colegas médicos. Só que o fato é que muitos de nós não param para estudar nada sobre empreendedorismo, não para se arriscar em empreender, mesmo diante de tantas possibilidades. Então, diante dessa provocação, eu me vi diante de um grande desafio, de uma possibilidade. Eu falei com ela que eu abriria meu primeiro consultório totalmente digital, né? E ia começar a construir uma carteira de clientes minha, uma carteira de pacientes minha. E por que eu montei essa fala aqui hoje? Porque eu sinto que o universo das teleconsultas, da telesaúde, já está extremamente maduro, porque também é extremamente antigo para algumas instituições maiores. Mas é extremamente novo para muitos colegas, né? Assim, estando atendendo nesses vários serviços, eu vi muitos pacientes perderem segmento, né? Assim, e ficarem graves e terem que fazer renovação de receita em ambiente de pronto atendimento, né? O que não é adequado, os pacientes acabam descompensando, sendo que esses mesmos colegas que perderam esses pacientes e esses pacientes que perderam esses médicos não precisavam ter perdido,
né, poderiam ter continuado o acompanhamento, né, desde que eles se arvorassem a digitalizar uma parte da sua clínica ou mesmo fundar seu consultório digital para manter esse acompanhamento, para acompanhar os pacientes crônicos que tanto sofreram nessa pandemia pela sobrecarga que o Covid impôs ao nosso sistema. Então, o meu convite a vocês é que a gente comece a ter esse olhar mais de negócio, né? Assim, que a gente também entre, que a gente tome as rédeas da situação e não nos tornemos meros operários da saúde, né? Temos muita gente muito competente que já está fazendo isso, e eu gostaria de ver mais gente ainda para conversar conosco, amadurecer o sistema, discutir sobre a experiência do paciente, tendo conversado com o paciente. Seria muito interessante se muitos de nós perdêssemos um pouco do preconceito. Eu vou te dizer, a partir do momento que se começa a atender, que se começa a enxergar o sistema, a gente perde, porque a gente vê. Eu diria que eu acho que eu nunca vi, enquanto eu estava atendendo presencialmente, o olhar de encantamento que eu vejo nos meus pacientes quando eles são atendidos por teleconsulta, né? Nada paga o valor que esse cara tem quando ele pode ter o médico dentro da casa dele, né, sentado no sofá da casa dele, passando mal, ele ter alguma orientação ali, sem ter que ficar 4 horas na fila de um plantão de um hospital lotado, correndo risco sanitário de várias naturezas, né, assim. Então, não é incomum a gente atender o paciente, a primeira coisa que acontece, quando você liga a câmera, quando você abre a câmera, o cara dá um sorriso, a moça dá um sorriso para você, um sorriso de encantamento, né? Então, a gente precisa entrar nesse meio, tomando as rédeas dele, né? Pensando no quão importante nós somos para o paciente, e o quão importante é que nós pensemos essa experiência também, não apenas fiquemos no exercício da assistência, mas fiquemos no exercício da defesa da experiência do nosso paciente também, e da defesa das nossas carreiras com essa quantidade absurda de possibilidades que a telemedicina abriu para a gente. Eu gostaria de ver mais colegas exercendo isso. Hoje, o meu negócio é muito incipiente ainda. Eu gostaria, depois em outras edições desse curso, falar um pouco dos resultados disso, né? Assim, fundei não tem nem um mês, mas a gente tem um serviço com pediatra, psicólogo e eu, né, que sou clínico, e a gente vai acompanhando alguns pacientes na medida do possível e resolvendo as demandas que são possíveis, com todas as limitações e possibilidades desse meio. Né? Então, imagine você, por fim, como seria, né, um universo em que você, com toda a sua competência, pudesse chegar a um paciente que está distante, que não tem acesso ao médico especialista lá longe, né? A verdade é que isso já é possível. Imagine como seria se você gostasse, se você almejasse fazer um fellow fora do Brasil e não quisesse perder renda, mesmo nesse fellow. A verdade é que isso é possível hoje. Imagine como seria você, eventualmente, viajar por um tempo, né, passar um tempo fora do Brasil, mas não perder o acompanhamento total de seus pacientes e fazer isso com qualidade, sendo remunerado e bem remunerado por isso. A verdade é que isso é possível, né? A gente só precisa buscar entender um pouco mais sobre negócios, né? Entender um pouco mais sobre como atrair, fidelizar, engajar o paciente, como que é a experiência híbrida do paciente no presencial e à distância, mas é preciso estudar algo a mais, que não só a assistência, mas sim a parte de liderança, empreendedorismo e gestão, né? Por fim, eu queria deixar aqui o meu apelo, né? Gostaria muito, né? Tudo isso é num universo muito de idealização que todos nós temos, né? Nós fizemos muito nessa pandemia, de muitas formas, e muito se cresceu, e nós ainda temos dúvidas se isso vai perdurar, né? A gente gostaria que perdurasse, né? Por esse encantamento nosso, né? E dos nossos pacientes, que isso jamais caia no nosso país, que não é um país para amadores, que jamais caia na canetada de um burocrata, né?
Então é isso, gente. Muito obrigado. Estou aberto às dúvidas de vocês.